pessoas, por exemplo, que tiveram a sua formação intelectual na base de Heidegger e Nietzsche, tá certo? Nunca serão capazes de fazer esclarecimento crítico de nenhum conceito, porque Heidegger e Nietzsche vivem, tá certo, de criar névoas. Tá certo? Quer dizer, o próprio uso abusivo de procedimentos poéticos em filosofia, né, que há trechos de Heidegger e Nietzsche que são poeticamente maravilhosos, mas que você não vai saber nunca o que eles querem dizer, porque você pode interpretar de qualquer maneira. Tá certo? Isso aí então dissolve o senso de dever do esclarecimento crítico, então funciona ao contrário do que está falando, do que está dizendo Gustavo Bueno. Quer dizer, a filosofia administrada, ela incorpora os elementos caóticos da filosofia mundana e os utiliza para os seus próprios fins políticos. E esta impossibilidade do esclarecimento crítico, então, chega, vamos dizer, ao auge com o negócio do desconstrucionismo, onde já não há mais referência à realidade e onde, vamos dizer, a onipotência do discurso opera sem contestações. E nós chegamos então àquele, vamos dizer, a expressão última desse processo é o livro do Ernesto Laclau, a que eu me referi uns tempos atrás, onde diz que o discurso, connection lost. Perdi aqui a conexão com... Os outros que estão assistindo têm um pouco de paciência, que eu perdi a conexão com o Instituto Olavo de Carvalho aqui. Deixa eu abrir isso aqui de novo. Epa. Agora vai pegar. Pronto. Está feito de novo. Então, se vocês se lembram, eu mencionei esse livro do Ernesto Laclau, que se chama Hegemonia e Estratégia Socialista, no qual ele diz que o discurso revolucionário cria retroativamente, né, as classes que ele vai representar. Nós vemos isso exemplificado no Brasil, né, no caso do PT. O PT surge como um partido de estudantes socialites. Naquela época, todo mundo via o pessoal pobre vota nos candidatos, vamos dizer, ou da direita, ou candidatos inócuos, e a elite pensante vota no PT. Então, naquela época, eles acabavam de ser o partido das pessoas inteligentes e cultas, e os outros são o partido da massa ignorante e manipulada. A partir da ascensão da vitória eleitoral do Lula em 2002, então, se cria o tal do Fome Zero, que, aliás, era um projeto do governo anterior, e espalhando verba pública por milhões de pessoas, se cria então a massa de interesses que agora estão vinculados ao destino do PT, do partido governante. Então, isso foi claramente uma aplicação do processo do Laclau. Quer dizer, o Partido Revolucionário ele não expressa necessariamente os interesses de uma classe pré-existente. Ele pode criar essa classe retroativamente através do discurso e da propaganda. Então, quer dizer, aí todo e qualquer dever, né, de objetividade, de refletir a realidade e tal, já foi pro brejo, porque trata-se de criar realidades através do discurso, que é quase um processo hipnótico. Você não cria propriamente realidades, você cria impressões coletivas. Né? Então, por exemplo, a conexão entre o programa de um partido e os interesses, entre aspas, que ele deve representar, virou agora uma questão de mágica publicitária, e não, vamos dizer, a expressão do interesse objetivo.
Então, quando chegamos nesse ponto, é evidente que a filosofia administrada atual, em todo o mundo e não só no Brasil, se torna inadequada para, vamos dizer, a expressão de um esforço filosófico real. Porque o benefício que poderíamos tirar da filosofia administrada consiste justamente no fato de que ela consegue reunir um grupo de estudiosos profissionais e criar um intercâmbio entre eles e, portanto, consegue criar uma fiscalização crítica mútua que vai aprimorando os conceitos e criando, como se diz, a ratio studiorum, a ordem nos estudos. Claro que a aquisição dessa ordem nos estudos, e, portanto, a aquisição da técnica filosófica é uma obrigação para nós. Mas acontece que hoje a filosofia administrada já não é assim, ela já não tem mais ratio studiorum nenhum, a não ser aqueles elementos remanescentes que estão lá, mas que podem ser eliminados progressivamente nos próximos anos. Então, o que nós podemos absorver de ratio studiorum é o que nós podemos absorver de outras épocas. Quer dizer, a ordem de estudos que prevaleceu em certos momentos, onde a filosofia administrada efetivamente ajudou a aprimorar a técnica filosófica, como acontece entre os escolares, como acontece no idealismo alemão, como acontece depois na escola fenomenológica, etc, etc. Tá certo? Ou como, vamos dizer, acontece hoje nesses pequenos círculos de estudiosos inspirados por grandes pensadores e criadores como Bernard Lonergan, Xavier Zubiri, Eric Voegelin, etc., mas que são exceções dentro do conjunto. Mas ainda continua existindo uma ratio studiorum na área do ensino filosófico que está ligada às ciências e, portanto, à economia e à indústria, que é justamente essa tradição da filosofia analítica, neopositivismo, etc, etc. Então, ali há efetivamente uma ratio studiorum, há uma consciência terminológica comum, tá certo? Mas o conjunto reflete a ideia de tomar as medições fenomênicas como se fosse a única realidade acessível a nós. Então, o conceito que essa gente tem de realidade, a realidade consiste de aparências fenomênicas medidas com exatidão, e fora disso não podemos conhecer mais nada. É claro que esta posição ela é autocontraditória, ela é absurda, mas como ela é sustentada no poder econômico e na indústria, então é difícil vencê-la, né? Porque ela expressa os interesses mais poderosos do momento. Veja, mesmo dentro do campo marxista, revolucionário, etc, etc, existe a necessidade da formação dos técnicos habilitados para trabalhar nos vários setores da pesquisa, da ciência, etc. Então, quer dizer, nem mesmo dentro de uma área marxista você pode desistir totalmente dos preconceitos positivistas que orientam o que hoje nós chamamos de ciência. Claro que eu já expliquei para vocês que o simples uso da palavra ciência para designar este modo específico de abordagem da realidade, que é o fenomenismo, é um abuso, isso é uma usurpação. Porque o fenomenismo, por um lado, ele se baseia na ideia de que nós nada podemos conhecer a não ser as relações entre fenômenos, entre aparências. Porém, por outro lado, as conclusões a que ele chega neste estudo das aparências, ele as impõe como se fossem traduções da própria realidade, né? E proíbe qualquer pergunta que vá além desse domínio. Uma das consequências disso é que, dentro desta área de ensino moldada pelo fenomenismo, os textos da filosofia antiga e medieval se tornam incompreensíveis. Então,
Daí uma certa tendência que surge nestes meios de apagar a história medieval e antiga e estudar os filósofos somente a partir de René Descartes ou Francis Bacon, como se tivesse surgido do nada. Aqui nos Estados Unidos houve formalmente esta proposta. Não, nós não temos mais que ensinar o que veio antes. A filosofia começa ali com Descartes, Bacon, etc, etc. Né? Então, é claro que aí há uma perda completa da perspectiva histórica e a imposição de uma impossibilidade de entender o processo histórico. Muito bem. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui nós temos várias perguntas, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria complementar alguma coisa a respeito do que dissemos na primeira aula.